Olá, investidor! Hoje estamos aqui com José Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados. Tudo bom? Tudo bem, você? Maravilha! Bom, eu acho que hoje, nesse momento atual, nesse cenário atual de mercado, não há momento mais propício para nós virmos aqui bater um papo novamente, né? Até porque nós tivemos aqui no final de setembro agora de 2015, e o senhor até inclusive nesse último vídeo vinha mencionando de que o impeachment seria realmente, ou na verdade a saída da presidente Dilma, realmente seria concretizada até as eleições municipais de 2016. Então, até parabenizá-lo antes disso, citando inclusive naquela época a perda do grau de investimento, inflação elevada, um governo enfraquecido, mais ou menos que a gente vê quase até o cenário atual, né? E agora, exatamente, é a grande pergunta, é o grande questionamento, né? Com esse desfecho que deve acontecer, acredito eu, pelo que a gente consegue ver aí no Senado, esse desfecho em breve para a saída da presidente Dilma, com a entrada do vice-presidente Michel Temer assumindo o posto, o que a gente pode esperar para o cenário econômico, para o mercado como um todo? De fato, nós estávamos com essa expectativa de mudança de governo desde o ano passado, nunca deixamos de pensar nisso, mesmo quando em dezembro, está lembrado, o Supremo Tribunal deu uma força para o governo, né? Nós achamos que ela não teria condição de chegar até o fim do mandato e, infelizmente, para o Brasil é isso que está acontecendo. Eu acho que tem duas coisas. Num sentido ruim, nós estamos no pior momento da crise econômica, né? O primeiro trimestre foi um horror em todos os setores, exceto o agronegócio, né? Muitas empresas em dificuldades financeiras grandes, as recuperações judiciais são recorde nesse período, e então nós estamos no pior momento dos últimos anos, o que é um desafio considerável, né? E de outro lado, tem alguns pontos positivos e de apoio que não que vão fazer o desafio do governo menor, mas que vão provavelmente ajudá-lo, e eu acho que muita gente no mercado está subestimando isso. O que eu estou falando? Primeiro, um enorme ganho de governança, né, para o país como um todo, e isso aqui, lá fora, tem que ser adequadamente avaliado. Por pior que seja a situação hoje, né, os eventos, a Lava Jato andando, essa mudança toda, porque isso significa uma quebra de tendência. É a saída do governo, do grupo que tomou conta do poder e nele quis ficar eternamente desde 2013. Isso vai demorar um pouco de tempo para se avaliar, mas é especialmente positivo. E isso permite que o vice-presidente possa ter, eu espero que ele tenha isso mesmo, duas características no seu governo. Primeiro, perceber que ele é um governo de transição, que não foi eleito diretamente e que tem pouco menos de 3 anos, e tem que se propor e atuar como realmente uma transição num momento difícil, como foi Itamar Franco lá atrás, né, na época, no início dos anos 90, e que vai preparar uma eleição para 2018. E aí sim, quem quer que ganhe a eleição em 2018 é que vai ter a legitimidade para avançar, digamos, nas reformas, nas coisas mais profundas. Então, essa eu acho uma coisa positiva. A terceira coisa positiva é que no meio desse tumulto todo, dessa crise, a agenda do país clareou. Acho que pouca gente, exceto os economistas ligados ao governo que está saindo, discordaria que nós temos que enfrentar uma questão fiscal importante, o início de um processo de reformas e, terceiro ponto, algumas ações que reduzam o custo de fazer negócio no Brasil, que é a única forma de poder preparar o terreno para a retomada do investimento, crescimento da produtividade e a volta do próprio crescimento econômico. Então, ter agenda clara, ter perguntas, quais são as perguntas claras, é um bom caminho. Não torna mais fácil, mas é uma... Quarta coisa, esta ideia do governo de transição significa, né, que não vai dar para fazer tudo agora, mas tem que ter um início de coisas, por exemplo, né, na questão das reformas, é evidente que algo ligado à Previdência não pode ser deixado de fora. E nesse período dessa discordância, acho que é uma universal concordância que a idade mínima de aposentadoria, que é muito baixa, tenha que ser elevada.
É isso, acho que é possível de ser aprovado no Congresso. Então, essas, essas ações são relevantes. Então, não dá para ter uma agenda de reformas e de ajustes fiscais que seja uma lista de compras, um shopping list. Nós batizamos aqui um pouco na linguagem popular, a agenda tem que ser de poucas e boas. Não dá para pedir tudo para o Congresso, que não vai conseguir, mas tem que ser as coisas boas, não pode ser... Eu acho que tem condição de dar uma certa melhorada, lembrando, né, que os mercados mais otimistas estão sempre dispostos a dar mais tempo para o ajuste. O mercado pessimista não dá tempo nenhum. Além disso, acho que vale a pena chamar a atenção a seguinte coisa: a inflação está caindo. É uma mudança dramática em relação ao começo do ano, onde muita gente, né, projetava a inflação de mais de 9% para esse ano. Nós nunca saímos do 7,5%. Nós estamos onde sempre tivemos. E eu acho que ela está indo para um número que pode ser até um pouco melhor do que 7,5%. O que isso significa? Que o Banco Central pode começar a baixar o juro da Selic, talvez a partir de julho, se tudo correr no timing que nós estamos imaginando, mas certamente no segundo semestre. Isso é um alívio para as contas públicas, o juro longo já está fechando e vai fechar mais quando se verificar a posse do presidente. Isso ajuda muito essa recuperação. Além disso, exportações, substituição de importações e o agronegócio são coisas que já estão andando na direção adequada. O coeficiente de importações está caindo, o coeficiente de exportações está subindo, então isso também é uma coisa positiva. E que significa mais uma coisa, né? Saiu o resultado externo e ele está mostrando que nós estamos caminhando para um equilíbrio de conta corrente. Isto é, não falta dólar. O Brasil tem reserva diferente da Argentina, que tem uma crise, inclusive com falta de dólares. O Brasil tem dólar sobrando, que significa que aquela rasgada do dólar para cima de 4 tinha muito mais a ver com o dólar valorizando lá fora e com a crise política. O dólar lá fora está caindo ou estabilizado. E se a gente encaminha a crise política, não tem por que o câmbio voltar a subir. Aliás, o Banco Central está trabalhando bastante bem para aí segurar o câmbio nessa faixa de 3,50, 3,60, ele pode até cair um pouco, mas nós se pensar em valor justo, valor de equilíbrio, entre aspas, porque isso é muito difícil de ver, algo como 3,60 me parece de bom tamanho para a economia, isso também ajuda. Temos empresas que estão atravessando com galhardia esse período, em geral são empresas, isso tem influência na renda variável, que tem um plano estratégico muito bem definido e muita disciplina de capital. Né? Quem foi pego no contrapé de dever muito está evidentemente apanhando e apanhando feio. Mas tem gente, importante, tem gente muito atrapalhada, mas tem muita gente boa. Chama atenção que as multinacionais que estão no Brasil há muito tempo têm a menor intenção de sair daqui, estão ampliando seus negócios aqui dentro. Isso significa, com a ajuda de outras coisas, um cenário que pode ser melhor. E a última coisa a observar é que o sistema bancário, num cenário melhor, mais construtivo politicamente, obviamente vai estar muito mais disposto a refinanciar a dívida de boas empresas que estão precisando de uma certa ajuda. Soma tudo isso, eu acho que a gente tem que pensar essa movimentação como uma espécie de stop loss. Né? O PIB vai parar de cair, né? Vai estabilizar. O PIB deste ano será negativo, porque o primeiro semestre já está dado, e foi um horror, está sendo um horror. Mas a gente pode voltar a crescer um pouquinho no ano que vem. Então, eu acho que o cenário que se delineia é muito difícil, vai ser muito exigente, mas a mim parece que nós temos vários elementos, eu tentei listar a maior parte dele, que podem exatamente permitir essa parada nessa queda livre do PIB e aumento do desemprego, né, que é o que está deixando todo mundo extremamente preocupado. E aí, se a agenda for razoável, se o governo conseguir montar uma boa equipe, tem tudo para conseguir fazer isso, a gente pode até almejar crescer devagarzinho, mas voltar a crescer no ano que vem. Legal, excelente. Agora, uma pergunta que também fica nesse momento, depois de uma explanação maravilhosa como essa, quais seriam essas reformas prioritárias para o governo para começar a trazer uma melhora, pelo menos para o ambiente, uma retomada de confiança, para os indicadores econômicos voltarem a apresentar alguma melhora? Né? Bom, eu mencionei a Previdência, ela eu acho que é a maior de todas essas reformas.
Uma segunda coisa, e da Previdência tem muitas coisas para mexer, mas a idade mínima é para começar a conversar, digamos assim. Né? Tem outras coisas menores que não necessariamente são constitucionais, às vezes são todas coisas de regulação, que acho que poderiam ser adiantadas. Na parte fiscal, estrito senso, tem uma ideia circulando que me parece muito boa, que é aumentar a parte do orçamento que está desvinculada de gastos carimbados. Que um dos problemas que nós temos nesse orçamento brasileiro não só tem excesso de gastos, mas tem excesso de, que a gente chama de vinculações. Em coisas que são todas razoáveis, mas quando são as vinculações em excesso, você acaba engessando o orçamento e não consegue fazer ajuste. Então, há no Congresso uma emenda a Constituição que está andando, que é renovar a antiga DRU, que é de 20%. Então, passar isso em vez de 20% para 30%, me parece uma coisa que dá uma folga maior nesta gestão. Né? E a própria queda de juros, muito rapidamente, se traduz em menor dispêndio do Tesouro como um todo, que é algo também que ajuda. Agora, uma das coisas que vão ser chaves é o seguinte: eu discordo que o governo tem que aumentar imposto, exceto aqui e ali, algumas coisas menores, mas tipo CPMF me parece ser um equívoco monumental. A sociedade rejeitou essa solução e vai ter que mexer um pouco em despesa mesmo. Não é só desvincular, mas rever programas, né, e eventualmente começar a cortar. Então, acho que o central está aí. Acho que na linha de melhorar o custo de fazer negócio, tem muita coisa na regulação que tem que ser feita. E a mais relevante é a regulação das concessões. Para tornar a concessão, a própria política de petróleo, muito mais razoáveis para chamar o investimento privado, que é a única forma da gente voltar a crescer o investimento. Então, essa área toda, acho que tem muita coisa na área trabalhista, terceirização, passar a regulação em que o acordo entre sindicatos e empresas prevalece sobre a Justiça do Trabalho, que ela insiste em querer ser mais realista que o rei e está jogando os custos de trabalho lá em cima, e que não necessariamente significa queimar direitos, né? Que muita esquerda, não, vai acabar com isso. Não é isso, né? É a questão de você cortar certos exageros. Uma boa lei de terceirização, uma exigência do mercado de trabalho, acho que isso dá um lote de coisa que é útil para começar. Né? Existem outras coisas, os jornais mencionam a possibilidade do Ricardo Paes de Barros ir para o governo. Ele tem feito propostas, conhece muito, não pode ser acusado de ser anti-programas sociais, porque ele é o pai da Bolsa Família, né, que tem formas de aumentar, melhorar a eficiência, especialmente olhando as formas de sair dessa situação para uma situação melhor. Soma tudo, eu acho que tem uma agenda bem interessante aí para frente, que é factível. E agora, até para a gente finalizar, falando um pouco a mais até em relação a recomendações de ativos, né? Dentro de todo esse cenário traçado, dessas expectativas, essas perspectivas todas com o novo governo Michel Temer, a ideia, mesmo com sinalização de retração da inflação, como o senhor colocou, a ideia seria continuar num título pós-fixado, indexado ao IPCA, ou a ideia com uma curva de juros fechando, partir agora para o momento de tesouro pré-fixado? Qual seria a melhor recomendação na sua visão nesse momento? Olha, Alberto, eu não sou especialista nisso, e além disso eu sou filho de mineiro, portanto cauteloso, né? Eu acho que ainda os papéis com rendimento pós-fixado estão dando uma grande oportunidade e tem a vantagem de ser uma aplicação relativamente longa, né? Eu acho que isso é o que eu preferiria, né? Acho que é o mais. Na renda variável, aí a questão de seletividade tem que ser muito grande, mas está muito barato, né? Tudo tá, se tiver um certo horizonte, eu acho que tem, mas eu não sou a pessoa mais indicada para isso, né? Minha percepção é que câmbio é onde está para um pouquinho menos, mas não muito menos, mas pouca chance no nosso cenário político do câmbio, o real se desvalorizar de novo pesadamente. Também tem a dar algumas implicações aí para
Para quem gosta de operar mais curto, eu acho que a partir de julho nós podemos ter queda na Selic e os mercados do CDI curto também vai acabar refletindo isso. Não deve repetir, deve demorar um pouquinho mais, a situação ainda está muito confusa, mas acho que nós teremos no segundo semestre, talvez a partir da reunião do Copom de julho, uma queda no juro. Legal. Gostaria de agradecer, então. Muito obrigado novamente por essa oportunidade. Espero, quem sabe, em breve, daqui a alguns meses, a gente volta e com certeza, pela probabilidade, a gente vê o cenário já traçado um pouco mais claro. Mas queria agradecer novamente. Imagina, um prazer. Boa tarde para todo mundo. Obrigado.